Tem uma pergunta que me vem de uma matéria que eu fiz, aliás, de uma matéria que eu assisti. Lembra que eu estava te conversando que a gente preparou alguns materiais aqui para o colégio, e num desses materiais a gente percebe que os empresários falam de algo muito importante que você ainda não mencionou, ou mencionou, e eu queria reforçar, que é justamente hoje falta a mão de obra preparada no mercado. Não é só porque do jeito que a gente fala aqui, parece poesia. Não, o trabalho do futuro, a profissão e tal. Não, é porque se existe esse cenário se apontando, é porque é uma curva que ela vai ter que ser feita. Isso. É um caminho que vai ter que ser contornado. Por quê? O mercado já está reconhecendo que, infelizmente, a mão de obra não está qualificada para atender algumas demandas. Exatamente. E eu acho que era sobre isso que você ia falar agora, antes de eu te interromper. Exatamente. Porque qual é o quadro atual? Então, a gente tem ali, na questão das pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho. Certo. Falta de qualificação. Porque, assim, Marcelo, as primeiras carreiras que vão ser substituídas são as carreiras de base, de operários, serviços braçais, porque tudo isso pode ser substituído por robôs. Hoje a gente tem aí... nas indústrias, automobilística principalmente, o robô é de cabo a rabo para fazer montagem de carros, pintura de carros. Sabe do que eu me lembrei agora? Você lembra da Fantástica Fábrica de Chocolate, essa versão atual? Lembra do pai do garoto? Sim, que ele perdeu o emprego, mas assim, aquele filme, ele foi uma coisa que eu ainda vou tocar com você mais lá para frente. Ele foi romântico. Foi. Porque o pai perdeu o emprego, porque ele não sabia fazer parte da linha de produção lá que tampava as pastas de dente. Mas lá para o final do filme, o autor já tentando fazer uma meia-culpa, uma crítica, ou até uma dica construtiva, o pai, ao invés de ficar parado, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a consertar a máquina que põe a tampinha que trocou o lugar com ele, para que a máquina funcione. E é exatamente isso. Esse é um exemplo empírico, né? Exatamente isso. Se você não tem mais aquela profissão que era a sua carreira, você pode se qualificar, dentro das novas tecnologias para que você continue empregado, continue com empregabilidade. Sim. Agora, existe uma preocupação para a gente ter esse futuro bom, que eu vi aqui na minha bola de cristal. Isso. Essa já acho que já vai ser a segunda pergunta que eu vou fazer. A gente vai precisar dessa mão de obra qualificada, porque senão o cenário vai ser terrível, apocalíptico, da maioria das pessoas desempregadas, então, esse é o medo sem que eu comida tenho na mesa. Então, a gente tem na verdade, dois futuros aí. Esse das pessoas deixar para depois, e quando o futuro chegar, eu estou tá pensando preparado. em outro filme, José. Ou a gente tem esse futuro das pessoas aprendendo um novo emprego que nem numa fábrica de chocolate, ou infelizmente também aquele futuro que é a crítica social do Elysium, por exemplo. Exato! que mostra justamente as tecnologias tomando conta e sendo, entre aspas, apropriadas por minorias lá naquele planeta artificial. Exatamente. E as pessoas embaixo, vivendo de lixo, enfim, sobrevivendo. Não vivendo, exato. E, na verdade, nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas tenham um estado de bem-estar social no país. Sim. Que elas ascendam socialmente, que elas tenham mobilidade social. Mas, para ela ter mobilidade social, ela precisa de educação. Educação é essencial. E o que é preocupante hoje? Aí eu trouxe dois destaques aqui. Tá? O primeiro destaque é a questão dos jovens. Certo. Depois da pandemia, Marcelo, houve uma evasão recorde, principalmente no ensino médio, que é exatamente o período dessa transição do jovem para o mercado de trabalho. Exato. Eu fiz essa careta por isso. Eu acho que vira até um short o que você vai dizer, porque resume bem o cenário que a gente vive hoje. A gente tem nessa outra ponta. Futuro, né, Marcelo? A gente tem numa essa ponta. Galerinha. Exato, a gente tem numa ponta demanda. E grande. E na outra ponta a gente tem uma mão de obra que foi, entre aspas, prejudicada por uma pandemia.
e que carece de políticas públicas, porque não tem outro jeito. Por mais que o empreendedor invista de forma privada, por mais que existam instituições de forma de acesso pago, eu acho que a grande maioria passa por um ensino de base, né?